Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Contando os Dias. Eu sou o Luiz e aqui nós temos buscado o socorro do Senhor para que Ele nos conceda fidelidade e nós, como mordomos do tempo que o Senhor nos deu, glorifiquemos a Ele com a nossa vida que é tão breve, que é como se fosse o orvalho, né? Dando continuidade à nossa série sobre as resoluções do Jonathan Edwards, hoje a gente vai olhar para a quarta resolução, onde Edwards escreveu o seguinte: resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. Meus irmãos, aqui Edwards reconhece que a vida cristã não é um morango, né? Ele reconhece que às vezes envolve ter uma disciplina, um esforço, né? Tem a ver também com enfrentar dificuldades e provações, mas nenhuma dessas coisas deve ser motivo para o cristão recuar, né? A gente vai ler em 1 Pedro que, pelo contrário, essas coisas nos fazem coparticipantes, né, dos sofrimentos de Cristo, então nós devemos nos alegrar, não é verdade? Edwards também faz questão nessa resolução de se comprometer, dizendo que se uma prática difícil tiver como resultado a glória de Deus, ele não vai negar esse caminho e não vai fugir. E ele também acrescenta no final, não sofrer se tiver como evitar. E isso nos mostra um senso de equilíbrio, de que o sofrimento pelo sofrimento, como fim em si mesmo, não glorifica a Deus. Nós não somos chamados para sermos masoquistas. O que a gente faz é abraçar os sofrimentos inevitáveis inerentes ao discipulado, né? Seguir a Cristo. Mas nós devemos evitar escolher caminhos tolos que nos trazem dor sem necessidade, que não glorifica a Deus. Então, existe vantagem em cada dificuldade que nos aproxima de Cristo, mas nós devemos rejeitar aquele sofrimento inútil, né? Aquele sofrimento decorrente do pecado que não tem nada a ver com a glória de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, nós leremos os versículos 12 a 16. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, meus irmãos, a gente vê que esse texto aqui também, ele tem muito... parece que ele leu esse texto e fez a resolução, não é verdade? E para reforçar aqui essa resolução do Edwards, vamos ler o que ele registrou no diário dele, na manhã de 7 de agosto de 1723, uma quarta-feira. Ele falou o seguinte: considerar como vantagem que os deveres da religião sejam difíceis e que, às vezes, muitas dificuldades sejam enfrentadas no caminho do dever. A religião é mais doce, e o que se ganha com o trabalho é abundantemente mais precioso, pois uma mulher ama o seu filho ainda mais por tê-lo dado à luz com dores de parto, e até mesmo para o próprio Cristo Jesus, sua glória mediadora, sua vitória e triunfo, o reino que obteve, quão mais glorioso é, quão mais excelente e precioso é por tê-lo construído com tantas agonias. Então, meus irmãos, a gente lendo, tendo acesso a esse trecho do diário, a gente vê que pensamento profundo, né? Onde podemos entender que o valor das coisas, muitas vezes, ele é ligado ao preço pago, né? Ao custo que essas coisas têm. Então, assim como uma mãe ama o seu filho mais por ter passado pelas dores do parto, né? Assim o Senhor Jesus, ele também foi glorificado por meio das agonias dele, e nós também devemos enxergar todas as dificuldades da nossa caminhada cristã como oportunidades de crescimento, né?
e de glorificação para o Senhor Jesus. Não é verdade? Meus irmãos, esse mundo que a gente vive, ele só ensina a evitar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de desconforto, né? O que a gente lê nesse texto de 1 Pedro, também leu na resolução do Edwards, nos faz lembrar que a fé cristã não é um caminho fácil, não é um caminho confortável, mas o caminho é estreito, né? A gente é chamado a seguir a Cristo pelo caminho estreito, a porta aqui é estreita. Então, quando a gente sofre por causa da fé, a gente não deve estranhar, mas a gente deve lembrar que nós participamos dos sofrimentos de Cristo e isso deve nos alegrar. Na prática, meus irmãos, o que tudo isso pode significar para a gente? Significa que nós não devemos fugir de disciplinas espirituais, né, só porque essas coisas exigem esforço. Por exemplo, o jejum, a oração, persistência, na verdade, na oração, né, também, aquele clamor contínuo sobre uma coisa, ou estudo profundo das Escrituras. Enfim, meus irmãos, nós não devemos negar, né, nós não devemos rejeitar ou deixar de fazer essas práticas porque elas exigem esforço. Não, a gente é chamado para sair da zona de conforto, porque onde está confortável está errado, não é verdade? E a gente também não deve, meus irmãos, nos envergonhar quando a gente enfrentar rejeição, dificuldade social, né, zombaria por sermos cristãos, né? Pelo contrário, a gente pode encarar todas essas dificuldades como parte do processo pelo qual o Senhor nos está moldando e como ocasião de dar glória ao nome do Senhor, não é verdade? Então, sempre que a gente enfrentar uma situação difícil, a gente precisa se perguntar: essa dificuldade que eu estou passando, ela é inevitável? Ou é por eu estar honrando o nome do Senhor Jesus? Será que isso aqui é fruto da minha falta de sabedoria? Será que é fruto do meu pecado? Se isso for por causa de Cristo, meus irmãos, abrace com alegria essa dificuldade, porque o Espírito Santo da glória repousa sobre você. Mas se for por descuido, por pecado, por escolhas precipitadas, a gente deve evitar, né, aprender com o erro e corrigir o caminho, não é verdade? Então, que essa resolução nos desafia a não recuar diante das dificuldades, mas abraçar as dificuldades que vêm do sofrer por amor a Cristo como parte do nosso chamado. Amém? Então vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Pai, que nós estejamos dispostos, Senhor, a gastar as nossas vidas por amor do Teu nome, Pai. Que nós sejamos dispostos, Senhor, a sofrer por amor de Ti. Que isso seja a nossa alegria, Pai. E, Senhor, que nós não soframos, Senhor, por consequência da falta de sabedoria, por consequência do pecado, Senhor. Antes eu peço que o Senhor nos conduza, Senhor, que o Senhor nos instrua na Tua palavra, que o Senhor faça os nossos corações, Senhor, terem as afeições voltadas para o Teu cuidado, né, no que diz respeito, Pai, à Tua lei. E assim, Senhor, a gente tem uma prática de vida que evite sofrimentos desnecessários, Pai. Mas, Senhor, quando nós sofremos por amor do Teu nome, que isso enche os nossos corações de alegria, Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, eu peço a Ti também que o Senhor nos dê perseverança, resiliência, que o Senhor nos faça enxergar, Senhor, como o ministério exige e demanda, Senhor, disciplina, esforço, Pai, porque a Tua palavra diz que o reino dos céus é tomado à força. Senhor, então eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos desperte para esse chamado, que nós nos esforcemos, Senhor, para glorificar sempre mais e mais o Teu nome, que nós nos esforcemos, Senhor, para que o mundo veja Cristo em nós. E assim, Senhor, quando nós sofrermos injúrias por amor de Ti, zombaria, nós possamos nos alegrar por ser coparticipantes dos sofrimentos do Teu Filho, Pai. E assim, Senhor, como o sofrimento do Senhor Jesus aumenta o deleite dele na obra dele,
Assim como as dores do parto aumentam os deleites da mãe no filho, assim, Senhor, os nossos sofrimentos aumentem, Senhor, o nosso amor por Ti, o nosso prazer em Ti, Senhor. E assim nós cumpramos o chamado e o nosso fim principal para o qual o Senhor nos criou, que é glorificar a Ti, Senhor, e se alegrar em Ti para sempre, Pai. Senhor, então em nome de Jesus, aplica, Senhor, essas verdades aos nossos corações, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, firmeza na fé, que nós não sejamos covardes, que nós sejamos corajosos por amor de Ti, Pai. Assim, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito. Amém. É isso aí, pessoal. Amanhã nós falaremos aí da quinta resolução. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo aí de alguma maneira foi edificante para você, compartilhe aqui, né, nos comentários como o Senhor tem usado esse meio aqui para te ajudar também na caminhada, né? Isso tem sido bênção para mim, meus irmãos. Eu tenho tido mais tempo de devocional, eu tenho tido disciplina com as coisas de Deus e eu oro para que o Senhor continue usando isso como meio de graça para a minha vida. Amém? Um grande abraço, deixe seu like e até amanhã. Um abraço.